Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional, a notícia da sua cidade na tela da Rede de TV Mais, que destaca as principais notícias regionais do Brasil e do mundo, esporte, informa ainda como vai ficar a previsão do tempo. Vem conosco que você vai acompanhar essas notícias agora no Jornal Regional. Embaixador Júlio Bitelli é chamado ao Brasil para consultas das relações entre Brasil e Argentina. Radares fixos da BR-116 começarão a funcionar na próxima semana. E o levantamento mostra um número alto de juízes punidos com aposentadoria compulsória. Condenado por matar 2 pessoas em Petrópolis com golpes de luta, é capturado pela polícia em Maricá. Motoristas brasileiros com restrições de visão na CNH crescem quase 80%. Representantes do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, foi chamado para consultas sobre a gestão de Milei. Presidente brasileiro e argentino trocam farpas publicamente. Para o presidente Lula, a relação Brasil-Argentina é mais importante do que a relação com Milei, diz o embaixador. Júlio Bitelli se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o presidente Lula em Brasília. O objetivo foi discutir uma maneira de evitar que as diferenças entre Javier Milei e Lula contaminem os negócios entre Brasil e Argentina. Segundo o embaixador, pelo menos por enquanto, no campo da diplomacia e do comércio, as coisas caminham bem. Bitelli foi orientado por Lula justamente a manter abertos os canais para o diálogo. Lula e Milei não se encontraram desde a eleição do argentino em novembro do ano passado. Milei já ofendeu Lula algumas vezes e há 2 semanas veio ao Brasil para um encontro de conservadores sem fazer qualquer contato oficial com o governo brasileiro. As exportações para a Argentina caíram 30% de janeiro a abril, em comparação ao mesmo período de 2023. Segundo analistas, ainda não há motivo para preocupação, pois a queda se deu por questões conjunturais. Já as importações subiram 3%. E o pessoal aí da região de Magé, Guapimirim, Teresópolis e adjacências, preste atenção nessa notícia, hein? Proprietário de veículos que transitam na BR-116, administrada pela EcoRio Minas, terão os seus radares na próxima segunda-feira ativados. Entram em operação e são 95 radares. Os equipamentos estão localizados ao longo da BR-116 no Rio de Janeiro e Minas Gerais, na 493 no Rio de Janeiro e na BR-465 também no Rio. No trecho administrado pela concessionária, foram implantados 2 tipos de equipamentos, redutores e controladores de velocidade. Na rodovia BR-116, serão nada mais nada menos que 14 pontos de fiscalização entre Guapimirim e Além Paraíba, com radares nos municípios de Guapimirim, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia. O início da operação foi determinada pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Coordenação de Processamento de Infrações, o CEPIM, da Polícia Rodoviária Federal, informou a EcoRio Minas. E agora preste atenção no que está acontecendo ao longo dos anos no Brasil. Punição ou premiação? É a pergunta que nós fazemos. Uma pesquisa revelou que nos últimos 17 anos, 6 em cada 10 juízes brasileiros processados foram punidos com aposentadoria compulsória. Sabe o que representa isso? Na matéria a seguir, vocês vão ter uma ideia.
Desde 2008, nenhum juiz foi demitido no Brasil. A punição mais grave é a categoria, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A entidade é responsável por supervisionar a carreira dos magistrados e, em casos de desvio de conduta, irregularidades ou infrações administrativas, aplicar medidas disciplinares que vão desde a advertência até a perda do cargo. O dado faz parte de um levantamento feito pela ONG Fiquem Sabendo, especializada em transparência pública. A entidade constatou que nos últimos 17 anos, 135 juízes foram citados em processos e 60% deles receberam uma das sanções mais severas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a aposentadoria compulsória. Ou seja, 80 foram aposentados independentemente da idade, com uma remuneração proporcional ao tempo de trabalho. A segunda punição mais aplicada foi a censura. 8 magistrados tiveram a condenação aplicada para infrações mais graves do que uma advertência. As informações fornecidas pelo CNJ também indicam que 2023 foi o ano com o maior número de casos, 23 no total. Em fevereiro deste ano, antes de renunciar ao cargo de senador para assumir uma vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de acabar com a aposentadoria compulsória para juízes, promotores e militares que cometerem delitos graves. A PEC aguarda a definição do relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Bom, vamos trocar em miúdos aqui. Quando um juiz é aposentado de forma compulsória, continua recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Esta é uma das sanções mais graves e geralmente aplicada em casos de faltas graves. Demissão, em casos extremamente graves, pode determinar a demissão do magistrado. Na verdade, elas representam muito mais um prêmio do que uma verdadeira punição. Para o cidadão, vira um deboche quando ele lê uma notícia que um determinado magistrado que agiu de forma arbitrária ou favorecendo a corrupção é aposentado compulsoriamente e continua recebendo seu salário tranquilamente. Todavia, tramita no Senado uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, do senador e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Flávio Dino, do PSDB de Maranhão, para eliminar as aposentadorias compulsórias concedidas a juízes e promotores condenados por algum crime. A pergunta que deixo no ar é a seguinte: será que vai adiante? E um homem condenado a 22 anos de prisão em regime fechado, foragido do sistema prisional desde 2010, foi recapturado pela Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 15, em Maricá. Notícia que vocês acompanham com Rodrigo Amorim. Segundo agentes da Divisão de Captura e Polícia Interestadual, Gilmar Godinho era lutador de jiu-jitsu e muay thai, e durante uma briga com um ex-presidiário, que estava impondo regras no bairro onde moravam, ele acabou matando o homem com golpes de luta. Ainda segundo a polícia, dias depois do crime, os agentes foram até a casa de Gilmar, mas ele não estava. Quando soube que os agentes o procuravam, ele esperou que fossem embora, foi até a casa onde morava, trocou de roupa e tentou fugir da cidade. Ele foi impedido por um vizinho, e acabou entrando em uma nova luta corporal, golpeou o morador e acabou o matando. Gilmar chegou a ser preso e recebeu uma pena de 22 anos de prisão em regime fechado. Em 2010 teve direito a uma saidinha e não retornou ao sistema prisional para terminar de cumprir a pena. Através do setor de inteligência, a Polícia Civil conseguiu localizar o homem. A prisão aconteceu dentro do Detran, na Avenida Roberto Silveira, em Maricá. Gilmar estava resolvendo problemas pessoais no órgão, durante o horário de almoço. Segundo a Prefeitura de Maricá, o homem trabalhava como bombeiro hidráulico para uma empresa terceirizada que realiza as intervenções em residências atendidas pelo programa Habitar Melhorias, da Prefeitura. E o número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, por conta de problemas de visão, aumentou quase em 80% ao longo dos últimos 10 anos. Em 2014, 14,4 milhões de motoristas só podiam conduzir veículos com uso obrigatório de óculos ou lentes de grau.
Mais de 25 milhões de motoristas têm alguma restrição visual apontada na Carteira Nacional de Habilitação. Há uma década, esse número era quase 80% menor, 14 milhões de condutores. Os números estão em um relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que usou dados da Secretaria Nacional de Trânsito. O envelhecimento da população, o uso cada vez maior de telas e o aprimoramento dos processos de avaliação dos condutores estão entre as principais causas encontradas pelos pesquisadores. São 4 os principais pontos de análise dos médicos: a acuidade visual, ou seja, a habilidade de enxergar detalhes, a abrangência do campo de visão, visão noturna e reação a ofuscamentos e, por fim, a capacidade de diferenciar as luzes dos semáforos. Dependendo da gravidade da deficiência, o condutor pode ser impedido de dirigir à noite, por exemplo, ou ter que usar óculos ou lentes de contato. O tempo de renovação da carta também pode diminuir. E atenção, a infração pode gerar multa. É considerada infração gravíssima. 7 pontos na carteira. E o veículo é retido até que uma outra pessoa habilitada venha conduzir o veículo. Além de colocar a própria segurança em risco, o motorista que infringe essas regras também pode afetar a vida dos outros condutores. Os riscos, desde colisões simples e manobras simples, até sinistros de trânsito fatais. Para as autoridades, os números do relatório servem para aprimorar as políticas públicas de prevenção a acidentes. E vamos agora falar das notícias locais. E a Polícia Civil de São Pedro da Aldeia prende integrante de organização criminosa de falsos empréstimos, na manhã de terça-feira, dia 16 de julho. Na manhã de terça-feira, dia 16 de julho de 2024, a Polícia Civil de São Pedro da Aldeia realizou uma operação bem-sucedida que culminou na prisão de Wagner da Conceição Marciano dos Santos, de 33 anos. Wagner é acusado de fazer parte da organização criminosa por trás da empresa Start VIP Consultoria Crédito Limitada, que promovia falsos empréstimos consignados, lesando milhares de vítimas em todo o Brasil. Segundo investigações da 125ª DP, Wagner teria se envolvido de forma premeditada na abertura de contas digitais, nas quais recebia valores oriundos de fraudes. Ele realizava saques e repassava os montantes a outros membros da organização criminosa. As investigações realizadas pelo setor de inteligência da polícia foram essenciais para desarticular o esquema, que movimentava milhões de reais em fraudes. E o corpo de uma jovem desaparecida a caminho de entrevista foi localizado em Magé. Matéria que vocês acompanham com Dilma Beck. A Polícia Civil encontrou o corpo da jovem Camille Vitória Monteiro, de 21 anos, na terça-feira, dia 16, em uma mata na BR-116, rodovia Rio-Magé. Camille estava desaparecida desde o dia 5 de julho, quando saiu de casa em Anchieta, zona norte do Rio, para uma suposta entrevista de emprego no centro do Rio. Segundo a delegada Ellen Souto, responsável pelas investigações na Delegacia de Descoberta de Paradeiros, o corpo de Camille estava em avançado estado de putrefação e vestia as mesmas roupas do dia do desaparecimento. A investigação revelou que Camille recebeu uma proposta de trabalho para tirar fotos e vídeos que comprovariam a traição de uma mulher casada. João Domingos Valente, zelador do Esporte Clube Anchieta, frequentado por Camille, ofereceu o serviço. Na delegacia, João afirmou que recebeu a proposta de Edinálvaro Maia Rocha, conhecido como Nito e ex-policial militar, que prometeu dinheiro em troca da indicação de uma mulher para o serviço. João intermediou o encontro entre Camille e Edinálvaro. Segundo a polícia, Edinálvaro, junto com 2 homens ainda não identificados, levou Camille para ser morta. Após horas de depoimento, Edinálvaro revelou o local onde ocultaram o corpo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, foi acionada para realizar a perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Teresópolis. O laudo de necropsia com a causa da morte ainda não foi divulgado. Na madrugada desta terça-feira, dia 16, a Polícia Civil pediu a prisão cautelar de João e Edinálvaro ao plantão judicial da capital, mas a Justiça negou. A família de Camille iniciou as buscas um dia após o desaparecimento e realizou uma manifestação em Anchieta na sexta-feira, dia 12. A suspeita de que Camille foi vítima de uma emboscada aumentou após a família acessar as últimas mensagens enviadas por ela a uma tia. "Vou te mandar um áudio aí, mas não precisa falar nada para ninguém.
É só para disfarçar um negócio aqui, escreveu Camille, seguida do áudio. Oi, eu encontrei com uma amiga aqui no centro, com a Nina. Aí eu vou ter que fazer um favor para ela em Campo Grande. Eu vou chegar um pouquinho tarde, tá? Camille deixa 3 filhos, todos menores de idade, sendo o mais novo de apenas 8 meses. Não há informações sobre o sepultamento de Camille Vitória. E uma operação do governo do estado, juntamente com a INEA e a Polícia Federal, resgatam 38 animais silvestres em Cachoeira de Macacu. Acompanhe a matéria. O governo do estado do Rio de Janeiro, em operação conjunta com a Polícia Federal, localizou 38 animais de espécies silvestres, sendo 3 papagaios do mangue, espécie ameaçada de extinção. Os animais eram mantidos em um cativeiro irregular em Cachoeiras de Macacu. A operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, dia 15, e faz parte das ações de combate ao tráfico de animais silvestres, intensificadas pelo Estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente, INEA. O responsável pela propriedade onde os animais foram encontrados em cativeiro e um caseiro que cuidava da propriedade, foi autuado em flagrante por crime ambiental e conduzido à Superintendência da Polícia Federal. Ambos responderão administrativamente e serão multados. No local foram encontrados 38 animais silvestres, 6 araras canindé, 2 araras vermelhas do Pantanal, uma arara vermelha de maçã, um tucano-toco, 3 papagaios do mangue, espécie ameaçada de extinção, um papagaio moleiro, 3 periquitos jandaia, 4 trinca-ferros, 6 coleiros, 4 canários da terra, 2 jabutis, um cágado de barbela e 4 tigres d'água. Os animais foram avaliados por um veterinário da Secretaria Estadual do Ambiente. Pelo menos 11 aves que estavam em condições foram soltas de imediato. Os 27 animais restantes foram resgatados e encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, onde permanecerão sob cuidados veterinários até que tenham condições de retornar à natureza. E falhas graves na mobilidade urbana em Rio das Ostras são expostas em um estudo. Acompanhe. Uma pesquisa recente da ONG, Centro de Liderança Pública, expôs a crise enfrentada por Rio das Ostras em termos de mobilidade urbana e segurança viária. O indicador de morbidade no trânsito, que avalia o número de internações por acidentes de transporte terrestre a cada 100 mil habitantes, posicionou a cidade em uma preocupante 89º na colocação nacional. Em contraste, a cidade vizinha, Macaé, figura entre os melhores do país, ocupando o 5º lugar, evidenciando uma disparidade significativa de mais de 1000%. Os problemas em Rio das Ostras são visíveis no cotidiano dos moradores, com frequentes notícias de acidentes e uma clara ausência de políticas públicas efetivas para melhorar a mobilidade local. Falta de ajustes no tráfego, semáforos frequentemente inoperantes, escassez de agentes de trânsito para a organização das vias públicas, além da falta de segurança ao atravessar as ruas devido à ausência de sinalização adequada e apoio da Guarda Municipal nos horários de pico e de grande movimento, são apenas alguns dos desafios enfrentados pela população. Ruas esburacadas também são uma realidade, contribuindo para um cenário de caos no trânsito que afeta não apenas a mobilidade, mas também a qualidade de vida dos residentes. A pesquisa destaca a urgência de investimentos e ações coordenadas para enfrentar esses problemas, visando não apenas reduzir o número de acidentes, mas garantir um ambiente seguro e eficiente para todos que circulam pela cidade. Nós vamos agora acompanhar a previsão do tempo. O Rio de Janeiro repete a temperatura acima dos 20 graus centígrados e o dia promete ser quente. São as notícias do Clima Tempo. Nessa quarta-feira, boa parte do país ainda vai seguir sob influência do ar mais seco. Teremos destaque para os começos de manhã, ainda com baixas temperaturas em vários estados do centro e sul do país. E a condição até mesmo de nevoeiro aumenta em muitas áreas do sul do Brasil. No sudeste do país, ainda temos a infiltração marítima colaborando para um pouco de chuva em Vitória, no Espírito Santo. O dia pode começar com sol, mas ao longo da manhã, algumas pancadas rápidas podem acontecer. Já em Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo, o destaque é para grande amplitude térmica. Os começos de manhã ainda vão ser gelados, mas a temperatura volta a subir durante a tarde. Com predomínio do ar mais seco, tem atenção para a umidade baixa em todo o interior do sudeste.
Já em relação às temperaturas, o dia ainda pode começar mais frio na capital gaúcha, com mínima de 13 graus. À tarde, a máxima já volta a se aproximar dos 20. Em Cuiabá, calorão de 32, mínima de 16 e máxima de 26 no Rio de Janeiro e calor de 34 graus em Manaus. Vamos agora falar de esporte. Final de Eurocopa, final de Copa América, nós vamos agora ficar na saudade? Negativo. Vamos aos jogos de hoje do Brasileirão. Cariocas voltam a campo hoje para enfrentar um paulista e um mato-grossense. Primeiro, a partida entre Atlético Goianiense de Goiás contra a equipe do Vasco da Gama, no estádio Antônio Ascioli, com transmissão no Premier. Em seguida, a partida com grande expectativa de líder vezes vice-líder. Botafogo enfrenta o Palmeiras às 21h30 no Newton Santos, no Tapetinho, com transmissão ao vivo pela Rede Globo. No Morumbi, o São Paulo enfrenta o Grêmio às 20 horas, também pelo Premier. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a você, amigo telespectador, que nos acompanha através de todas as nossas redes, a nossa equipe técnica e vocês, acima de tudo, que torcem por a gente continuar aqui transmitindo as notícias e os acontecimentos do país, do mundo e da nossa região. Muito obrigado e até a próxima edição. O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas, na terra, no mar, no ar. Magé tem história. E a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também.
Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Tava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele tava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele tava nessa subida e ele não viu que tava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É a questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê.
Prefeitura de Teresópolis.